Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Taon Podcast. Não é ao vivo, mas é muito fresquinho. Programa 116, ô Cazê? 116 episódios. É povo, né? Não falhamos nenhuma semana. Compromisso com vocês aí que nos acompanham, que estão sempre aqui, que estão sempre engajando e que acreditaram nesse projeto tanto quanto a gente. E não falhamos nenhuma semaninha. É isso aí. Sempre trazendo conteúdo de qualidade, histórias que inspiram. Essa é a nossa missão, trazer histórias que inspiram para inspirar você. Você que tem negócio, você que é uma pessoa muito espirituosa, você que está se relacionado na igreja, na política, no futebol, independente do local que você esteja, é sempre importante conhecer uma boa história e com essa história se inspirar a continuar, a seguir, a mudar, muitas vezes mudar o rumo também, né? Que isso acontece, né, Preto? Acontece, a viradinha de chave aquela, né? Encontrei um amigo essa semana, fui visitar a padaria dele. Até inclusive eu já quero pedir perdão. Eu falei que eu ia mandar pra ele o dia da gravação, ele quer mandar umas coisas pra gente, mas na semana que vem isso ele vai mandar aqui. E aí ele, falando de uma conversa que nós tivemos uns 6 meses atrás, ele assim, cara, aquela conversa virou uma chave. E ele mudou o negócio dele. Eu digo, tu vê, uma simples conversa. Tu imagina uma história das pessoas, como diz o Alex Maranhão, do calibre que a gente traz do aqui. Do calibre que a gente traz aqui. Hoje tem mais um cara de calibre alto, a régua alta aqui na mesa com a gente hoje. Mas de antemão, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecer ao Giasse Supermercados. Quarta-feira da carne no Giasse. Aquela carninha show de bola. A melhor carne, qualidade, aquela pra você fazer um bom churrasco. Até mesmo fazer uma carne de panela. Eu, no caso, vou me organizar porque vai ter rolar uma costelinha de porco hoje lá em casa, né? E aí eu vou bem, daí aquela... Então, tá. Eu vou chegar às 8 ali. Não, fica pronto mais tarde, 10 horas. Não, por aí, tá. Mas é a costelinha de porco fenômeno no Giasse Supermercados, óbvio, né? Aquela costelinha da Disney, coisa linda, espetacular, que só no Giasse tem. E você tá vendo esse QR Code no cantinho da tela aqui, ó. Todo dia de fazer uma fezinha, né? Rapaz, o fogo... Não, o fogo fez uma que tu não acredita. Fez grande? A fofô. Eu vou te mostrar depois aqui, eu tenho no celular. Ele botou 50 e ganhou 8.500. 8.500. Fez uma combinação lá com que 50 reais. Com 50. Pois é. Aí é rabo também, né? Não. É a combinação. Inacreditável. Só se vê. Não, mas como é que é? Faz o Pix, Toretinho. Faz o Pix, William. E tu sabe que... Não, na verdade a combinação que ele fez era aquela que dá. Não acho que isso aí dá. Mas tem que pensar muito. É estudioso, Maurício Salvador. Acompanha muito futebol e aí... Quem se dedica um pouquinho faz até uma renda extra, né? No meu caso é por esporte. O Cazê seguiu só a tua dica e já ganhou uma pizza, né? Pois é, e depois eu acho que ele abandonou, parou, não sei o que. Eu acho que ele jogou sozinho, se estrepou e não quis falar nada, tá? Acho. Foi na emoção. Acho. Mas nesse canto, o QR Code, você aponta a tela do celular pra ali, bota 10, ganha mais 10 somente nesse código direto aqui do Taon Podcast Brasil, tá bom? Agradecer também o pessoal da Rocha Alimentos. Gostasse do meu bolinho de coco, Preto? Com um beijinho por cima e tudo? Achei bonito visualmente, não gostei porque não vem nenhum pedacinho. Pois é, tu disse que ia lá buscar, falei, botei trofoides também. Sensacional. Ficou bom. Rapaz, se ficou bom tanto quanto ficou bonito. Ficou bom demais, cara. Quero ali com café com leite preto, quero ver parar de comer, entendeu? Até cachorro come, né? Até cachorro come. Feito com as farofas da Rocha Alimentos da Yuca Fit, que é essa linha premium, né? Sem glúten, aquela coisa arada toda. Então, espetacular, qualidade altíssima lá. E aí, com produto de qualidade, consegue, mesmo quem não tem muito jeito como eu, consegue fazer uma boa apresentação. Hoje tem Google, né? É. Como fazer tal coisa, tá ali. Exatamente. Yuca Fit, tenho certeza que deve ter uma receita com a Yuca Fit já no Google. Pode ser que deve sim, ter, né? imagina. Exatamente. E agradecer também o pessoal da Volada e Odontologia, que são nossos parceiros, a Kaká e também o Tasca. Já tá vendo que a gente tá meio botocado? É tudo ali, tu mano. fosse também, Preto? Eu fui agora, fiz o meu retorno agora essa semana. Não fiz retorno ainda, tem que fazer o retorno. Tá certinho. Mas o importante é que eu tô com o meu Invisalign aqui, meu projetinho. Pai, tu aqui. vou dizer que tá desregrado, cara. É. Não te vejo sem Kaká, Tasca. Eu sou o fiscal de vocês, tá? Ele não tira, cara, não tira. Pronto, tá feito. Bom, quero apresentar agora o nosso convidado, né? Ele que é médico, professor universitário, participou de projetos importantes da saúde pública aqui na região, mais especificamente na cidade de Criciúma, e também já foi até candidato a prefeito. Já pensou? Que loucura, né? Aníbal Dário, meu irmão, prazer te receber aqui, cara. Diego, prazer é meu, Preto, prazer é meu. Eu já ouço falar do Taon já há um bom tempo e sempre tive curiosidade de estar aqui e vontade de estar aqui, justamente por essa forma de conversar, onde se resgata essas histórias interessantes e, como vocês falaram, pode virar a chave da vida de várias pessoas, né? Tu sempre teve sonho de ser médico, Aníbal? Sempre. Desde criança tu já falava que queria ser médico, já comentava com o pai também com os familiares. Não, eu quero ser médico.
Eu estava entre esporte, que eu sempre joguei vôlei, fui atleta da Fundação Municipal de Criciúma, disputava o campeonato, tudo. Eu recebi um convite para treinar fora. Gostava muito da área de história, mas a medicina, talvez por uma convivência familiar. E eu lembro que quando qualquer um se machucava da minha família, eu era um que tomava a iniciativa de limpar, fazer curativo e tratar aquele ferimento, né? E aquilo foi marcando a minha vida. E com 15 anos de idade, então, bati o martelo, porque é mais ou menos a hora que a gente decide o que fazer, né? Até num trabalho de vocação, que a nossa turma foi submetida, né, no colégio que eu estudava, e pelos testes lá e pelas conversas, aí eu tomei essa decisão aos 15 anos. Caraca, 15 anos, cara. Que é a medicina que eu faria. Eu, 15 anos, não sabia nem o que era, o que ia fazer. Tu já tinha ideia do que tu queria fazer? Eu acredito que de 10 crianças, 8 querem ser médicos até o... Ah, é? Até os 10. Na minha turma não tinha ninguém, Não, velho. na minha galera, todo mundo, não, médico, mas aí vai chegando uma fase que a pessoa vai, porque querendo ou não, é uma profissão linda, né, cara? Aí tem que ter um dom, Mas uma vocação mas pra ser chega médico. um momento que, eu com 15 anos queria ser jogador de futebol, tava saindo pro Criciúma, tava indo jogar com o Jean Reis lá na futsal, na Forquilinha, e tu vê, o empresário era ruim, né? Pois é. E o Aníbal foi pra parte da medicina, com 15 anos definiu, não, eu quero ser médico. Isso, e aí tu foi atrás. Eu comecei a planejar minha carreira. Eu estudava num colégio que era um colégio técnico, estudei na SATIC. E aí eu planejei que eu sabia que em matemática, física, química não seria problema, porque a SATIC tinha uma exigência muito grande nessas áreas, né? E aí eu planejei, bom, essas 3 áreas não vai ser problema no vestibular. Fazia cursinho de inglês já na época, então acho que o inglês também não teria dificuldades. E o restante, depois eu fiz um cursinho de 6 meses. E na época tinha aqui medicina? Não, Florianópolis. Só. Ou Florianópolis, Porto Alegre ou Curitiba. E aí fui a Florianópolis, fiz um cursinho lá. E 6 meses, prestei o vestibular e tive sucesso. E aí foi em Floripa mesmo que tu já começou teus estudos da universidade. Daí. Comecei em 89. No ano que eu nasci. Né? Em 90, coincidentemente, foi a primeira grande experiência política. Em 90 foi aquela crise do Collor, né? Que o país também foi para a rua, Tu estava na universidade nessa época? Já estava na universidade. Já. Fecharam a ponte. Foi um clima... hostil, tenso lá em Florianópolis. E aí, beleza. Fosse lá com 4 anos de faculdade, foi isso? 6 anos. 6 anos, a medicina é um pouco mais. E aí, normalmente o pessoal faz a medicina e depois busca uma especialização. Ou não. Como é que foi pra ti? Tu já foi cursando, foi definindo uma especialização? Disse, não, acho que eu vou ficar como clínico geral. Como é que foi? Então, se fosse especializar, eu faria neurologia. Tanto é que eu trabalhei no laboratório de fisiologia que fazia estudos nessa área da neurologia, né? Então, fiz bolsa de iniciação científica por 3 anos nesse laboratório, pensando nessa possibilidade de ir para neuro. Entretanto, assim como na fase do colégio, eu gostava de todas as matérias. E dentro da medicina, eu também gostava muito dessa informação completa que a medicina geral traz, né? Então, a questão do cérebro, a questão do coração, pulmão, rim, eu não conseguia deixar de focar isso. Somado ao fato de que existia ainda aquela figura do médico do interior que atendia as pessoas nas casas, etc. Eu gostava disso. Então, existia essa possibilidade da carreira em saúde pública, atendendo nos postos de saúde. E, coincidentemente, o Brasil começou um projeto de colocar os médicos na unidade de saúde. E dentro desse novo programa, um médico fazia visitas domiciliares, atendia os pacientes em casa. Aí eu comecei a me identificar de uma maneira muito forte com isso e decidi abrir mão da questão da especialidade e fiz essa opção de vida, né? E aí, por felicidade, eu estava em Criciúma e Criciúma foi... Olha que interessante. Tu voltou para cá, depois que ela concluiu. Formei em 96.
vim morar em Criciúma, submeti currículo na prefeitura de Criciúma primeiro estava esperando. Se não desse Criciúma, eu ia para outra cidade. E apareceu, depois de uns 2 meses, apareceu um chamado na prefeitura de Criciúma. Coincidentemente, e aí Criciúma tem um grande mérito na história da saúde pública de Criciúma, que foi uma das primeiras cidades do Brasil a implantar esse sistema médico de família, né? Que trouxe uma revolução que hoje, por ter passado muito tempo, as pessoas não percebem o quanto foi revolucionário isso, né? Porque antigamente existia médico 2, 3 vezes por semana, ficava meio período, um pediatra, um ginecologista, um clínico, e era só o que a comunidade tinha. E foi substituído por um programa de 40 horas do médico na comunidade, em cada comunidade. Então foi um salto quantitativo e um salto qualitativo, não na questão da especialidade em si, mas na questão do modo de atender o paciente. O atendimento dentro da ideia do atendimento integral ao paciente. Então o paciente poderia falar da dor de cabeça, da dor de estômago, do seu problema de ácido úrico numa mesma consulta e ter essa abordagem geral. Dependendo do sistema que se organiza a saúde, isso é mais importante ou menos importante. Para a forma que o SUS se organiza, esse momento, esse tempo do paciente com o médico é muito importante, porque ele pode resolver boa parte dos problemas já de primeira, por isso que é atenção primária, lá próximo da sua casa, do lado da sua casa, evitando deslocamento, etc. E naquela época, tinha um depoimento das pessoas que quem morava em Forquilinha, por exemplo, tinha que sair 2, 1 hora da manhã e por uma fila enorme, porque esse atendimento era concentrado no antigo NPS em Criciúma, e tinha que ficar madrugado na fila. Isso aí para mim é desumano, cara. Exatamente. Tá louco. E aí teve os méritos de entender que tinha que ser diferente. E a estratégia de saúde da família oferecia esse modo diferente de atender os pacientes, né? E tanto é que todos os municípios foram no mesmo caminho de Criciúma, e hoje o SF está consolidado na região inteira. A única coisa que, ao meu ver, faltaria é um plano de incentivo para fazer a carreira dentro do SF, atenção primária, e onde os recém-formados vêm com uma boa alternativa também de carreira. Porque a gente procura sempre o melhor. Em termos de carreira, principalmente econômica, atenção primária e as especialidades não de 10 a 0, mas não de 4, 5 a 0. Sim. São bem mais à frente, né? E aí, é claro, as pessoas buscam uma ascensão também econômica máxima, né? Sim. E a opção acaba sendo pelas especialidades. Exatamente. E esse tipo de profissional acaba ficando um pouco escasso no mercado. Não que a especialidade não tenha seu papel fundamental na saúde, obviamente que tem, né? Mas poderia ser um pouquinho o equilíbrio disso, de carreira da atenção primária, clínico geral e das especialidades, podia ser um pouquinho mais equilibrado. Está um pouco disparado ainda no teu entendimento. Sem dúvida. Mas como é que foi a pandemia para vocês aí que são do meio, né? Que a gente acompanha muito de fora, ouviu relatos e tudo mais. Mas vocês que são do meio, pessoal, porque o pessoal não, né? Nós também ficamos muito assustados, né? A pandemia foi um terror. Até porque era algo invisível. Nós não sabíamos quando ela ia chegar, principalmente no início, e de que forma ia chegar. E era meio que uma loteria. Eu posso contrair, pegar Covid e ter um resfriado que eu confundo com, né, um quadro clínico que se confunde com um resfriado, ou daqui a uma semana eu estou na UTI. Então, as pessoas viveram esse clima de tensão, e nós profissionais de saúde também, porque nós queríamos atender. E vocês não pessoas, podiam parar, né? Exatamente. As pessoas até, cada um foi pro home office e tal, mas vocês estavam na linha de frente da guerra ali, né? Sim. Eu fui um dos primeiros a participar do centro de triagem de Criciúma. Nós vestimos aquela roupa especial. Nós suávamos muito. Imagina. Por 2 motivos. Pelo calor da roupa e pelo medo de... Será? Também. Tanto é que eu peguei o Covid
eu tenho ideia do que é um Covid severo. Agressivo. Agressivo. Ah, é mesmo, Aníbal? Tu pegou, é? É. E foi No complicado para ti? Na última semana da campanha, eu tive as portas da UTI. Ficou muito próximo de ir para a UTI. As pessoas perguntam, tá, mas o que tu sentia? Qual era a sensação? É estar se afogando fora d'água. Não tem aquela sensação? Puxava o ar e não vinha. É a mesma sensação. É angustiante, apavorante. Nem pela boca. Tenebroso. Nada, Não. puxava, não vinha de jeito nenhum. Fazia o máximo esforço pela boca e não era suficiente. Nunca era suficiente o ar. Terrível. Então, que loucura. E olha que as pessoas, eu me considero uma pessoa tranquila, calma. Então, nos primeiros dias, tudo certo. Positivismo, né? Pensamento positivo. Mas teve 2 noites que foi punk. Foi desesperador. Tu achava que tu ia partir, que tu ia morrer? Não. Isso não passava na tua cabeça? Não. Eu me perguntava até quando esse sofrimento vai. Né? Claro que numa situação grave a gente sempre pensa nessa possibilidade, mas não martelava. Sim, né? sim. Passava algumas vezes pela cabeça, mas no geral não. Eu só não via a hora de acabar aquele sofrimento. Né? Aquela angústia de puxar o ar e ele não ser suficiente para poder respirar. E, ironicamente, o meu colega de quarto era o meu marqueteiro de campanha, Xande da Berimbau. Verdade, Xande. Numa cama. E ele na outra. Na última semana da campanha. Exatamente. Aí tava o candidato e o marqueteiro no hospital. Aí lascou tudo, cara. Aproveitando o gancho, como é que foi essa questão política na tua vida? Você participasse, né, Aníbal? Como a gente estava comentando antes de começar a gravação, a política faz parte da vida de todo mundo, né? Mas o cara colocar um nome para ser candidato, seja ele a vereador, a prefeito, qualquer outro cargo público, é uma parada totalmente diferente de qualquer outra coisa. Foi a primeira eleição que tu disputou, a candidatura para prefeito que chama 2020? Como é que chegou esse convite? Como é que tu te preparou para isso? Foi a primeira. Eu estava amadurecendo a ideia por uma questão contextual. Eu queria ter um pouquinho mais de interferência no processo da gestão da atenção primária, porque eu entendia que tinha uma importância muito grande para o sistema público de saúde. Não o sistema conveniado é outra história. Certo. O sistema público de saúde, e era um potencial muito pouco aproveitado, como já foi no passado. Principalmente eu, que iniciei há 20 anos atrás nessa área, e eu queria tentar convencer as pessoas através da influência política, porque não é só política de voto, mas a política de sentar e conversar com as pessoas, né? E aí, quando tu entra no processo político, tem essa abertura maior. E tu vende o teu peixe. Lógico. Então, eu resolvi vender o peixe. Então, foi amadurecendo e eu falei, não, agora é a hora de começar voltar, na verdade, essa participação política dentro da medicina. Porque eu já havia tido, no passado, sendo presidente do centro acadêmico do curso quando eu estudei, né? Foram 3 anos de presidência do centro acadêmico. Foi uma experiência magnífica. Foi um aprendizado em todos os sentidos. E, assim, agora eu vou resgatar aquele viés, aquela veia de político, né? E vou voltar para a política. Aí comecei a frequentar os grupos, comecei a conhecer os ambientes e nessas conversações, nessas visitas, as oportunidades foram aparecendo. E aí vem a questão quando o universo conspira, né? Certo. O universo conspirou, o contexto foi totalmente favorável à necessidade de suprir um espaço, de ter um candidato num determinado grupo político. Me fizeram um convite, esperei um pouquinho, amadureci a ideia. Pensei bem, porque a ideia era ser candidato a vereador, não era ser candidato a... o projeto era ir para o legislativo. Exatamente. Para vereança, como dizia a Carla Souza. Exatamente. Esse era o projeto. Aí começou em Cocal, eu também atendo em Cocal já há quase 30 anos, e lá fizeram um convite também para majoritária. Então, estava conversando aqui, lá. O que tu ia fazer? Aí candidato a vereador em Criciúma, majoritário em Cocal do Sul, e nessas participação nesses grupos, um dos grupos fez esse convite. E por identificação, por ter um posicionamento e uma história, um posicionamento tal,
eu acho que poderia ser uma maneira de começar a carreira política. Porque, assim, claro que o meio te influencia, mas você pode influenciar o meio, tentando mostrar que existe um caminho diferente. Eu sabia que era um campo minado, sabia que era uma situação complexa, onde, nesse grupo que eu participei, mas também sabia que tinha as pessoas, se tu puxares pelo bom senso das pessoas e fazer as pessoas olharem diferente, você pode virar a chave dessas pessoas. Claro. E eu tentei, o começo foi muito bom nesse sentido. O problema foi a pandemia, né? Isolou todo mundo. Foram 3, 4 meses de recolhimento, que a gente não podia trocar ideias, conversar. O meu plano era de casa em casa, explicar o que eu queria dentro do projeto, como eu gostaria de fazer, para convencer primeiro as pessoas de dentro. Só que a pandemia não deixou, né? Então foi tudo muito atropelado, tudo muito rápido. E aí apertamos o botão da improvisação. Tem um termo chamado heurístico. Heurístico quer dizer o melhor possível que se pode fazer naquele momento. Então eu apertei, girei a chave para o modo heurístico e vamos fazer o melhor possível dentro dessas condições. O que se tem. E aí entrasse nessa batalha para ser candidato a prefeito de Criciúma. Tu fosse candidato a prefeito pelo MDB em Criciúma, tivesse uma vice que foi a Lisiane Tuon, se eu não estou enganado, o partido dela, não me lembro agora, acho que DEM, né? Antigo DEM. E aí tu fosse o segundo mais votado de Criciúma, principalmente para o prefeito Clécio Alvaro. Foi uma votação que te surpreendeu ou tu trabalhou e tu já imaginava que isso fosse acontecer mesmo? Eu imaginava que, assim, sem pretensão nenhuma, mas eu imaginava que a votação ia ser muito significativa para quem iniciava pela primeira vez a caminhada política, já num salto grande assim. Por quê? Coincidentemente, a eleição foi em outubro, mas em janeiro eu fiz um desenho do mapa político de Criciúma e da minha história de Criciúma para um ex-marqueteiro político, né? E num churrasco que eu participei, e comentei para ele, eu tenho 17 anos numa grande região da cidade que me aprovou muito como profissional. Tenho mais 15 anos em outra região grande da cidade que me aprovou como profissional. Tanto é que havia uma pressão muito grande para mim sair candidato a vereador, porque eles viviam estava clara a viabilidade, né, daquela eleição. Tanto é que alguns comentaristas políticos da cidade diziam, olha, se for a vereador, a eleição está ganha, né? Aí depois eu posso contar por que eu fiz essa mudança, né? Mas então eu falei para ele, olha, eu acho que dá para sair bem. O quanto vai ser suficiente para vencer uma eleição nesse cenário com o prefeito atual já é outra história, né? Sim. Mas a fé também pode remover montanhas, né? Pode não, remove. Mas então, aí eu comentei com ele e falou assim, olha, por esse ângulo sim, faz sentido. E aí o restante era trabalho, né? Eu tive a felicidade de ter uma equipe muito boa comigo, foi guerreiros, entenderam o que eu queria. Assim, apesar de parecer na época um pouco assim hipócrita, candidato à renovação, vai na onda Bolsonaro, o Bolsonaro falava em renovação, então vamos falar renovação que pega bem, né? Mas realmente, eu como cidadão enxergava o processo político de uma maneira, fazia as críticas ao processo político. Aí quando entrei no processo político, assim, eu vou ser coerente com as críticas que eu fazia. Lógico. Então eu perdi muitos apoios por não querer determinados contratos. E eu sabia que eu poderia influenciar no quantitativo. Mas se a população entender o que eu estou buscando e acreditar no que eu estou buscando, isso pode gerar uma onda muito forte. Só que eu não contava com um aspecto. Não contava com um jogo profissional dos adversários. Né? Tem isso também, tem outro lado. Né? Porque uma forma muito hábil de neutralizar as influências. Vou dar um exemplo. Eu comecei uma reunião num bairro lá no Rio Maina, aí tinha um senhor, eu só comecei a falar, ele começou a interromper. Era uma frase minha, uma interrupção dele. Parecia algo combinado. A pedido.
né? E eu, assim, os ânimos esquentaram, eu fui na direção dele, encarei, fui quase nariz a nariz, olho a olho, falei assim, ou a gente para por aqui, ou vai dar problema. Falei para ele, né? E voltei para o meu lugar, aí ele amenizou a fala, eu pude terminar minha fala. Mas isso mostrou claramente que existe um profissionalismo muito grande nessa questão política, né? Tu ficou 23 anos? 23 anos fazendo bem, né? Sendo médico, atendendo as pessoas. E aí tu entra em um cenário que as pessoas também trabalham cada uma nas suas áreas, mas são políticos. Como é que foi pra ti isso aí? Então, exatamente. Tem um clássico da política que é o Maquiavel, né? Então eu tinha uma ideia mais ou menos do como era o modus operandi desse processo político. Sabia como é que era o bicho, mas o bicho era maior, menor, como é que era? Não, foi maior. Cara, tu sabe que pegava só pra pegar na campanha dele, tinha uma mulher que falava, meu voto é no Aniba. A mulher vai aquilo ali, escutava todo dia. Desde o início da carreira profissional como médico era essa... Aniba. Doutor Aniba. Aniba. Os meus colegas pegam no pé. Só mais simples também. Ô, Aniba. Era só Aniba, pra cima e pra baixo. E a medicina evoluiu. A pandemia acho que acelerou muito as coisas, né? Hoje pode fazer uma consulta por vídeo. Como é que um médico com tanto tempo de... Como é que tu acompanha essa evolução? Porque daqui a pouco tá aqui, já vira uma revista, diz, meu Deus, o que aconteceu? A tecnologia veio para ajudar a medicina sem sombra de dúvidas. É irreversível e cada vez mais. Porém, vai ter um limite. Tenho certeza disso. Porque as pessoas não vão abrir mão de uma pessoa, um ser humano, porque a máquina não tem empatia, a máquina não tem o feeling. Vou dar um exemplo. Nós temos uma regra dentro da medicina que é quadro clínico estranho, diagnóstico estranho. Até a máquina perceber isso, então... vai estar meio estranho esse negócio. Parece isso, mas não está batendo 100%. A máquina pode até acusar isso, mas rapidamente o ser humano ainda tem as habilidades de buscar outros caminhos e chegar num diagnóstico por entender que aquela situação está estranha. A máquina vai pedir mais informações. Pode, né? Vai sugerir uns diagnósticos lá, mas... ainda o feeling, a máquina não consegue ainda produzir esse feeling, né? E segundo, a empatia. Assim, tá, minha querida, então eu acho que, né, essa expressão, a voz, a atitude, o olhar do médico Compaixão, né? A compaixão gera uma reação no paciente que a máquina não consegue ainda. Então, no caso da tecnologia, ela acaba se tornando uma aliada do profissional médico e não uma concorrente nesse sentido. Não. Até porque, como o Fabinho falou, os médicos vão continuar trabalhando e existindo por muito tempo, né? Eu acredito no seguinte cenário, um robô médico, mas sempre controlado por um médico, né? Então, tem uma hora que o robô para e o médico assume a conversa, a consulta e complementa. Algo em conjunto, então. Exatamente. Outro aspecto do exame físico, né? Eu, através do exame físico, eu consigo determinar se uma dor torácica pode ser um infarto ou não. Se eu faço um procedimento chamado a palpação de um ponto específico do tórax e gera dor, aquele diagnóstico não é um infarto. A gente chama de condrite, que é um diagnóstico diferencial que a gente faz para o infarto. Então, esse exame positivo já tranquiliza o paciente. Não, olha, parece ser mesmo um infarto, mas não é. É a tua articulação torácica que inflamou e pode ficar sossegado que nesse... Agora não. Agora não. Então, essa parte do exame médico também, como falou, palpável, né? Dependendo da situação que for, também é algo que dificilmente a máquina também vai conseguir. Um robô daqui a 50 anos, 60, né? Mas não num período curto, né? Não. E sempre, e outra, eu tenho a questão também da ética, né? Eu acho que virá uma legislação, leis que dizem onde tem uma máquina, um robô médico, tem que ter um profissional por detrás. Eles não vão abrir mão disso, né? Então,
Eu não vejo num futuro assim nós sermos atendidos só por robôs e não ter o ser humano próximo. Sim, acompanhando, né? Olha, eu queria voltar um pouquinho na política ali. Tu fosse candidato em 2020, tu tá trabalhando para ser candidato em 2024 também? Sim. Eu fiquei de molho, eu quase fui candidato a deputado estadual. Algumas situações fizeram com que eu não fosse. E aí eu repensei, né? Será que é para mim ser? Será que não é? Eu vou ficar no stand-by. Eu vou esperar. Na dúvida, não vou fazer nada. Exatamente. Voltei para fazer exatamente o que eu fazia antes, para minha unidade de saúde, para minha rotina idêntica antes de ser candidato. Mesmo com algumas propostas, algumas coisas, mas eu acho que eu tinha que finalizar esse ciclo profissional primeiro, antes de sair de Criciúma, etc. Então, aí virou o ano e começam os movimentos políticos. Aí começou a vontade, né? Começou a reacender essa vontade. E também eu acho que tu ter feito a votação que fez expressiva, então, o pessoal não te deixa mais em paz agora. Exatamente. A procura começou a subir muito, claro, né? E aí no final do ano passado eu fiz uma andança pela cidade atrás de um apartamento. Eu entrava na casa das pessoas, quietinho na minha, tinha sido candidato, mas eu fui lá por outro motivo. As pessoas me reconheciam e as pessoas falavam muito bem da campanha que eu fiz. Realmente foi uma campanha leve e algumas nuances que quem tem um pouco mais de um olhar um pouquinho mais sensível, detalhista, vamos dizer, vai entender algumas coisas que eu coloquei na campanha que fizeram diferenciais. Até o gesto que eu fazia, mas principalmente a representatividade do símbolo que nós buscamos para colocar como logotipo, como a marca da campanha, né? Aquilo representou exatamente o que o processo político deve ser e o que nós estávamos buscando. Para quem não viu, que símbolo era esse? Era um coração, e nesse coração várias mãos, né? E as mãos representando todas as etnias da cidade. Então, e que era o que a política tem que fazer. Tem que enxergar o cidadão e trabalhar por todos os cidadãos, claro, né? E nós fizemos questão de ressaltar isso no símbolo. E a gente falava na letra da música, etc., a gente falava muito um pouco mais de paz, um pouco mais de amor e um pouco mais de solidariedade nas pessoas, porque a gente sabe, eu fui muito coerente em fazer isso por um motivo. Há já uns 10 anos, e já falei isso para grandes políticos da cidade antes de ser candidato, que a cidade precisava um pouco mais de paz. Eu acho que os embates políticos dos titãs da política atrasavam muito a cidade. Porque aí se dispõe com o governador, por exemplo, aí perde aquela vontade de mandar recursos para a cidade, porque dá uma dificultada. Internamente, a Câmara de Vereadores já pode entrar em outro ritmo, porque houve brigas com determinado líder político da cidade. Isso atrasa muito o processo do desenvolvimento, né? E eu já há 10 anos eu percebi isso, e há 10 anos eu falava. E falava para quem estava na briga, claro, na época, né? Defendia os autores. Os autores e atores, né? Então, isso é um ato contínuo daquilo que eu sempre tentei trazer para o processo. Como eu era um peixe pequeno, quem era eu para criar alguma grande influência, né? Mas eu tentava plantar semente, né? Alguém pode ser que escute, dê razão e comece algo diferente, né? Bem, então a nossa campanha deixou essa marca, esse legado. Por exemplo, eu iniciava uma conversa com uma pessoa e sabia que ela estava comprometida com outro projeto. Falei, respeito, tudo bem, um abraço. Não tentava convencer do contrário, ser insistente. Não tentava convencer de outra maneira. Não era um candidato desagradável. Tem muitos candidatos que são desagradáveis. Desagradável e, digamos assim, eu não procurava cooptar. Né?
eu entendi que a democracia tem que dar muita liberdade às pessoas, né, deixar tranquilo. E tinha algumas pessoas que eu proibia de fazer campanha para mim, que eu sabia que iam ser prejudicadas, né? Eu tinha amigos que trabalhavam na prefeitura, eu falei, nem fala o meu nome. Pelo amor de Deus. Nem diga que está comigo. Criando um problema para ti, eu não quero que tu tenha problemas. Então, assim, se a política é para o bem, é para ajudar, é ser positivo, então que seja positivo em tudo, nas campanhas também, né? Não prejudique ninguém. Claro que algumas reclamações, às vezes, ciúmes de político homem... Pesado. O teu amigo lá tá com tal vereador, não tá com esse vereador que é do teu time. Tu já olhava atravessado pro amigo, né? Mas claro que eu me continha, não ia tomar satisfação nada, mas a gente sente, a gente acabava sentindo, né? O Diego fala que todo mundo na vida tem que fazer como é que é? Tem que ser candidato alguma vez na vida. Botar o nome na urna para conhecer de fato as pessoas, a cidade e o povo que ele convive em volta ali. Por falar em conhecer a cidade, eu descobri que em Criciúma existem fósseis de 150 milhões de anos, num corte que tem no bairro Vera Cruz, lá em cima. Quem me falou foi o pessoal da G Plus, quando eu fiz uma visita a eles, né? Eles comentando. O Marcos falou... Sabia que tem fósseis de dinossauros, se não me engano, que ele falou, aqui nesse barranco aqui embaixo. Então, Criciúma hoje tem algumas surpresas que só quem participa de um processo assim tão rico, tão intenso, pode descobrir. Exatamente. Outra, a região do Verdinho tem um lago que tem um tamanho muito significativo. Se chama até de lagoa, se eu não me engano. É bem expressivo o tamanho do lago. Poderia ser uma área de lazer, mais uma área de lazer para a cidade. Legal. E eu jamais imaginava que isso tem em Criciúma. E olha que eu acho que conheço muito bem Criciúma, pelo que eu já andei na cidade como profissional e como morador da cidade, né? Mas quando eu soube dessa lagoa, desse lago, foi um candidato a vereador que me falou, eu assim, tem esse potencial numa região verde, que era lá no Verdinho, né? Que poderia ser mais um espaço de lazer, de recreação para as famílias de Criciúma, né? Então, está no meu próximo desafio. Tá no radar. Tá no radar. Tu acabaste saindo do MDB, hoje está sem partido, e a janela, se não me engano, fecha em março. Tens um período aí até março de 2024 para definir, porque é obrigado a ter um partido político para ser candidato, né? Então, tem que ter essa definição. Como é que tá esses encaminhamentos para ti? E antes de responder, eu vou deixar bem claro, assim, uma das opções para o MDB, porque o PMDB se coloca de centro. Mas é fisiologista, o centro é aquele que negocia com todos os lados. Isso é uma verdade. Mas também existe outro tipo de centro, que é o centro de norte político, de norte ideológico político do partido, né? E o que seria isso, mais ou menos, tentando explicar de uma maneira muito simples. O liberalismo diz assim, o carro é teu, tu cuida do teu carro, quanto mais carros tu tiveres, mais próximo você vai ser, etc, etc. O outro lado diz, olha, tem um carro, vamos dividir com todo mundo, porque é do coletivo o carro, né? Então, e o meio termo quer dizer o quê? Representativamente, o carro é meu, mas a rua é nossa. Então, eu tenho que cuidar do meu carro muito bem, mas nós aqui temos que cuidar da rua, e muito bem. Então, cuidaremos do carro e cuidaremos juntos, cada um cuida do seu carro e cuidaremos juntos da rua. Esse, mais ou menos, é o espírito de centro, assim. É o que tu acredita, que tu defende, essa linha de pensamento. Exatamente, nesse sentido. Aí, um outro exemplo, modo de produção de um jeito que dê liberdade para o empreendedor, dê liberdade para a movimentação econômica, para a produção. Se eu quero produzir um tijolo, eu vou produzir um tijolo. Ninguém vai me impedir disso, né? Agora, dentro das normas, claro, né? Tu não é obrigado a depender de um Estado que concentraria todas as decisões, as mínimas decisões. Tem que pedir permissão para Brasília para você produzir um tijolo aqui em Criciúma. Isso não tem cabimento, não né? Cabe, né? Então, e com isso dá margem a muito desenvolvimento, a muito empreendedorismo. Que na nossa região é muito forte aqui, né? Que é muito forte na nossa região. Por outro lado, existe hoje no nosso país, é uma realidade,
65% das pessoas que não conseguem bancar tudo sozinho. Então, um modo de agregar, de tornar algo coletivo, resolve muito bem o problema. Aí vem o sistema público de saúde. É uma ação coletiva. Todos contribuem por uma caixinha para manter o sistema e todos utilizam o sistema sem distinção. Qualquer cidadão brasileiro pode usar o SUS, né? E vou dar um exemplo muito claro, o SAMU. O SAMU atende todas as casas, independente, né, da pessoa. E o SAMU é mantido por uma coletividade, pelo público. Então esse encaixe, esse equilíbrio entre dar liberdade de um lado e fazer um controle e fazer uma ação coletiva do outro, eu acho que é mais salutar para qualquer sociedade, para qualquer país. E é isso que o centro pode fazer. Pode dar esse equilíbrio, deixando o individualismo, o liberalismo para a pessoa decidir por si só o que quer fazer em partes da sua vida, em ações da sua vida. E, por outro lado, olha, pessoal, a rua está lá, todos são obrigados a cuidar da rua, porque o carro, ninguém vai querer andar num carro bom numa estrada buracada. Claro, lógico. Né? Então, nós chamamos isso de pensamento dialético. Tu vê com duplicidade as coisas. E não o monoqueísmo, que é você vê sectariamente, ou A ou B. Né? Então, pode ser uma mistura de A e B. Né? E isso para mim, é inteligente isso. Tu entenderes. Aí a gente vai para a China. A China tem um título comunista, mas a produção chinesa hoje é 100% capitalista, para não dizer mais. E aí conseguiu gerar riqueza, conseguiu fazer uns avanços que fez. Né? Por outro lado, por exemplo, os Estados Unidos têm biblioteca pública. Então, todos ajudam a manter a biblioteca e todos utilizam. Então, mesmo num país capitalista como os Estados Unidos, tem equipamentos que são públicos e são mantidos no espírito coletivo. Todos contribuem, todos utilizam. Por isso que aí vem o sistema de saúde inglês, que a Inglaterra é um dos países chefes do capitalismo mundial, mas o sistema de saúde é público. Né? Então, o SUS realmente é a maior referência do mundo de sistema de saúde? Cada vez mais eu acredito nisso. Eu estava vendo uma reportagem de um pesquisador inglês que veio pesquisar o SUS no Brasil e dentro do SUS, a atenção primária, ele voltou dizendo a seguinte frase: a Inglaterra tem muito que aprender com o SUS e a atenção primária no Brasil. Isso é orgulho. Isso nós temos a síndrome do vira-lata, né? Que tudo que é de fora é melhor. Exatamente. E está na hora de equilibrar esse jogo também, né? Nós somos um país que produz avião, tem equipamento que precisa de mais segurança que o avião, a Embraer, né? 90% do corpo técnico da Embraer é brasileiro e muita coisa é feita no Brasil da Embraer. Só os eletrônicos de muita precisão que não. Mas, mesmo assim, montar um avião num país exige altíssima qualidade. Então, nós temos profissionais de altíssima qualidade. E a gente não ressalta isso. A gente ressalta mais o futebol, se nós formos vitoriosos no futebol, do que essas outras questões super importantes para o país, né? E que dá orgulho para o brasileiro. Claro. E nesse sentido, eu estava lendo uma reportagem muito interessante. Em 1982, o Brasil estava num projeto militar para produzir uma nova arma militar, na vanguarda no mundo para produzir essa arma. Sabe o que era? Drone. Em 82, o Exército Brasileiro, num laboratório, um centro de pesquisa do Exército, estavam projetando e tentando produzir drones para uso militar. Já tinha essa ideia lá atrás já. Exatamente. Pode ver que o Cazê estava envolvido, né? É o rei dos drones. Não, o cara pega um drone, desmonta tudo e bota uma câmera dentro, cara.
O homem é... Olha, Aníbal, o cara ser candidato em Criciúma numa condição de centro, nesse pensamento que tem, que é semelhante ao que eu penso também, mas numa cidade que foi majoritariamente bolsonarista na última eleição e tal, tu acha que isso de repente não seria um empecilho para ti? Tu acha que mudou muito o pensamento das pessoas nesses últimos anos? Olha, pelas conversas que eu estou tendo, ainda tem um núcleo bolsonarista muito forte, mas já existe também um amolecimento, vamos dizer assim, né? Já existe uma flexibilização pensando assim, olha, tem outras boas alternativas. Aí, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, está no Republicanos, que hoje é tido como uma alternativa, admitida até por bolsonaristas, né? Claro. Pela proximidade lá, que por sinal era ex-MDBista. Então, quando eu digo para as pessoas, o Brasil hoje é uma salada. É verdade. Está tudo embaralhado. É né? verdade, é verdade. Nosso governador foi do PSDB, né? Então é uma acomodação das coisas, né? As melancias estão se acomodando. Então, nessa questão, isso é um sinal de que realmente... os próprios bolsonaristas estão buscando alternativas, até por a questão de inviabilidade, etc., né? E talvez o desgaste que está tendo, porque o radicalismo, por um curto espaço de tempo, até às vezes funciona. Você tem que dar um tapa na mesa mesmo, né? Mas não sempre. Não sempre. Então, nesse sentido, as pessoas estão assim, olha, quem sabe... Fazendo uma reavaliação, assim? Reavaliação, brigas de família, sócios brigando, negócios que na verdade desmanchando o que isso. funciona é a radicalidade, né? O radicalismo não, né? Exatamente. Perfeito. É isso, explica pra mim. Grande, hein? É que o ismo é doença, né? Na verdade é. Tudo que é ismo, claro, homossexualismo agora é homossexualidade, né? O ismo é doença. O ismo é um termo Tá, se refere a uma doença. O radicalismo é briga de família. Radicalismo, cara. Pô, eu votei em um candidato, minha mãe votou em outro agora nessa eleição. Acho que eu vou discutir com a minha mãe. Quantas vezes que eu fiquei pendurado naquela teta ali comendo? Me alimentava era aquele TT. Que bom que tu pensa assim. Não, tem cara tem que ser, radicalidade. Pô, eu não concordo com o outro lado e ainda a gente entrevistou uma pessoa uma vez que antes de eu conhecer ela, eu não gostava. E depois que eu conheci, que ela veio no podcast, que foi a Mondardo. A Gi. E ela falava o quê? Cara, vamos dialogar. Tu discorda de mim? Mas eu acho que tu tem razão. Porque muitas vezes o que acontece, ainda falando de, o pessoal ficou muito Lula e Bolsonaro agora, muita gente falava de uma coisa que nem sabia. Sim. Que tava, via reportagem, vi num site lá, e daí daqui a pouco Twitter. Aí vai conversar brigava com o amigo, a gente teve o dia que estamos em alguns grupos juntos, e o pessoal botava ali, olha aqui esse vagabundo, não sei o que, daí daqui a pouco alguém vinha assim, cara, tu pesquisou? É verdade, nem era, né? Então assim, exatamente. O pessoal tá muito, o celular, a internet, ela é uma benção, mas o pessoal, eu acredito que nesse radicalismo o pessoal começou a acreditar em qualquer coisa que via na... Eu vou dar um outro exemplo. Uma informação que eu fui buscar. Havia uma crítica muito grande ao funcionalismo público no Brasil. Demais. Né? Demais. A quantidade, muito concurso, etc. Privilégios e companhia. Aí eu fui buscar informações, o número de funcionários públicos no mundo. E hoje uma certa tendência se espelha muito nos Estados Unidos. E, surpreendentemente, hoje os Estados Unidos tem proporcionalmente mais funcionário público que o Brasil. Entendeu? Então, o mesmo grupo que faz a crítica aqui não tem informação onde eles se espelham que é pior que aqui, nesse sentido. Né? Nessa crítica que eles fazem. Então, a informação precisa, a informação clara é muito importante para até você não depois perceber que cometeu um erro grave. Uma pisada na bola. Isso vale para a esquerda, vale para a direita também, né? Lógico. Outro exemplo, o socialista de iPhone. Daí eu brinco, aí o capitalista de Volvo. Porque o Volvo hoje é uma marca chinesa. Poucas pessoas sabem que quem detém a marca Volvo hoje é uma empresa chinesa. Né? Então, todo Volvo comprado, teoricamente, está indo dinheiro para a China. Lógico. Então,
por isso que você deve se posicionar, deve criticar, mas de preferência buscar bastante informação antes, né, ter fontes, né, precisas, e aí sim, ter a convicção, formei minha convicção, agora eu só vou defender para valer, né? Mas o E melhor não ir na onda. o melhor de tudo é ter bom senso. Exatamente. E também, eu acho que muito nesse direita e esquerda, Bolsonaro, Lula que teve agora, teve muito aquele negócio de, pô, o cara aqui não, o cara aqui é do 22, eu voto no cara, mas quem é o cara? Não sei, mas é do... Pô, peraí, mas tem que conhecer a pessoa, né? Por exemplo, a candidatura em Criciúma, pô, quem é o Aníbal? O cara é médico, professor, a vida inteira dedicada à saúde pública, pô, é um cara legal. Mas não é porque tá em um partido ou em outro. Exatamente. É porque a pessoa é bacana. Exatamente. Eu acho que as pessoas tinham que ter um pouco disso aí. Pô, eu vou estudar, eu vou dar o meu voto pro cara, cara. Sim. Eu vou estudar quem é esse cara, o que ele fez, o que ele já não fez. Eu até entendo, porque quando mexe com patriotismo, amor ao nosso país, ao verde, amarelo, azul e branco, é só ver em época de Copa, né? Brasil, são as cores do Brasil que estão sendo defendidas lá. A gente se emociona, a gente se apaixona, e quando se apaixona, é igual mãe e filho, né? É igual aquele momento da paixão do casal, é tudo lindo, maravilhoso, né? Não tem problema nenhum, né? Sim. Então vira essa paixão, e a paixão cega um pouco, né? Então não vê mais defeitos, só vê as qualidades. E se nós analisarmos bem, aí vem a visão dialética, a duplicidade de enxergar as coisas. Não, aqui é positivo, aqui é negativo. Eu reconheço o positivo, mas também não gosto desse negativo, eu vou decidir. Não quer dizer que não tenho positivo. Lógico. Na política é muito sensível isso. Tu elogiar um adversário, né? Ah, tá louco. Isso aí é um crime que você faz contra o próprio partido. Mas eu acho que o amadurecimento da política, você é novo candidato aí, você teve um acerto aqui nesse aspecto, porém, né, aqui você deixou a desejar, né? Então dá para fazer esse balanço, né? Que o certo é o que é certo, o que é errado é o que é errado. O entendimento que eu tenho para um é o entendimento que eu tenho que ter para outro também, né? Exatamente. Fazer uma boa avaliação, né? Perfeito. E aí, assim, eu vou antecipar porque eu já tenho assim, um compromisso assumido, eu já sei o caminho que eu vou. Ah, é? Já, não quer revelar para nós de primeira mão aqui, né? Eu tive, semana passada, eu tive um problema aqui, mas eu dei a dica, assim, né? Começa com união. Como? União? União. União Brasil. Começa com União e termina com o Brasil. Mas eu não vou falar quem é. Não vou dizer quem é. Começa com União e termina com o Brasil. Legal. Por que União Brasil? É meio que o espelho do MDB. Um pouco mais à direita, né? Mas tem essa posição de centro, porque eu não pretendo sair do centro, né? E aí, onde sente bem. Faz sentido para ti estar ali. Sim, faz sentido. E eu fico muito à vontade porque sempre os meus amigos de esquerda diziam que era de direita. Os meus amigos de esquerda diziam que era de direita diziam que era de esquerda. Então acho que eu estou na posição certa. Porque né? se as duas pontas estão dizendo que é do outro lado, é porque tá certo daí. Exatamente. Então, mantendo essa coerência que eu vi muito, eu acompanhei os movimentos estudantis lá quando eu era estudante, eu ficava mais como observador. E eu não gostava dos radicalismos que existiam, né? Os problemas reais, nossos, locais aqui, que era bom, pouco se discutia mais, se discutia o cenário nacional. E era uma perda de energia, de tempo violenta, mesmo, claro, a gente tem o direito de discutir o país como um cidadão brasileiro, né? Mas eu não gostava desse radicalismo. Então... Vocês tinham até uma regra, né? Não podia discutir política, como é que é? Dentro do... Partido dentro do centro acadêmico. Questões partidárias, ideológicas, fora. Qual é a pauta do curso? Quais são os principais problemas do curso? Nós conseguimos cursos de atualização 2 vezes por semestre. Nós organizávamos, em parceria com os professores. Conseguimos uma secretária para o centro acadêmico. Contratamos uma secretária para manter o centro acadêmico aberto o tempo todo. Nós fizemos um processo seletivo para estágios na cidade. Então, todos os alunos prestavam a prova, conforme a nota da prova, tinha acesso ao estágio da cidade. Que antigamente era, como não estava organizado, eu te conheço, quer fazer o estágio lá? Era muito nessa questão das relações pessoais, né? E nós conseguimos colocar num processo público
e tenho certeza eu justo, porque daí o desempenho na prova... É o que vai determinar. Não é mais o conhecido. E aí ele escolheu o estágio. Eu quero fazer gasto, vou escolher o estágio nessa área, né? Então tinha essa questão da vocação, do perfil do aluno. Então nós conquistamos o respeito da coordenação, conquistamos o respeito dos próprios alunos, tanto é que aquele grupo permaneceu por 5 anos na gestão, à frente. Foi uma baita experiência. Isso eu acho que nós temos que tentar replicar o máximo possível também esse espírito de convergência, de pautar o que é importante para a vida das pessoas acima de ideologia, acima de partido. Partido é necessidade, mas o nome já diz, muito partido, né? Então cria uma divisão. Ainda mais no Brasil, com essa liberdade democrática, pulverizou muito, né, a questão partidária. Mas eu entendo também que é um processo histórico de acomodação, onde as melancias vão se ajeitando. O fato de ser médico, Aníbal, de estar no dia a dia, ali na linha de frente, e atendendo pessoas das mais diversas raças, crenças e tudo mais, faz tu entender e conhecer um pouco mais os reais problemas da cidade? Muito. Muito porque eu não puxo muito a questão política, mas problemas do dia a dia. Exatamente. A questão problemática. E outra, eu sempre prestei atenção na pauta da cidade. Como sou um cidadão, lógico, o cidadão tem que estar antenado, né? E eu sempre ouvindo Voz do Brasil, os programas políticos da cidade, eu sempre tentei enxergar as necessidades da cidade. Tanto é que eu fiz algumas sugestões que até hoje estão como equipamentos, como instrumentos da cidade. Cita uma para nós. A nova mina modelo. Falei isso no outro debate. O prefeito estava na outra ponta, eu numa ponta, e falei, prefeito, eu vou contar a história de como surgiu a mina modelo, né? E foi numa conversa que eu tive no gabinete de uma vereadora do partido, do prefeito à época, e ela disse que estavam preocupados em colocar um turismo como uma pauta para a cidade, importante. E ela pautou isso. Eu fiz a colocação que depois se tornou realidade. Falei, olha, vamos começar então com uma mina modelo que seja uma mina modelo que impressione quem sai de Porto Alegre, quem sai de Curitiba, quem sai de Florianópolis. Pô, valeu a pena esse deslocamento para conhecer o que é uma mina mesmo. Como é que funciona uma mina? Como é que é alto, é baixo? Como é que, né? Essa curiosidade. Para poder ter uma ideia do que um mineiro que trabalhava na mina passava. Né? Diariamente. E aí, porque a outra tinha uma simbologia, a original lá, né? Mas você dava 3 passos, acabava a mina. A primeira vez que eu fui lá, eu disse, mas é isso aqui que é a mina modelo, né? Então, eu senti aquela frustração. Imagina quem sai de Florianópolis, Curitiba. Sim, de muito longe. E conhecendo outras cidades, outros países que aproveitavam muito espaços desativados para transformar em uma espécie de museu, né, vivo da história. Porto Alegre fez isso agora no Cais, né? Exatamente. Porto Alegre lá no gasômetro era um local totalmente abandonado. Construíram um lindo parque, tive lá agora recentemente, então com vários restaurantes. Deu sorte, né? Tivesse lá, desse sorte pro Grêmio, né? Pois é. E aí foi espetacular, assim, o que os caras fizeram. Então o cara conseguiu aproveitar esses locais históricos que estão meio que jogados, abandonados e dar esse upgrade. Cara, com certeza o turismo em Porto Alegre mudou com essa criação do cais lá. E sabe uma coisa que me inspirou isso? Eu fiz eletrotécnica na SATIC. E tinha uma disciplina que era mineração para ter porque o eletrotécnico poderia vir a trabalhar numa mina. Certo. E na aula, a gente fez uma visitação a uma mina em pleno funcionamento. Descemos na galeria pelo elevador, pegamos um trenzinho, fomos até a frente. Em operação, ela? Plena operação. Coragem. Tem coragem para te descer, baixar a mina? O quê? Tudo, baixar a mina. Quantas vezes?
Sai daí. Eu também já Vai, sei. deve dar um medinho, né, Igual o cara? nosso amigo cobrador. Trabalhou 3 horas. 3 Me tontou, bateu a labirintite, não foi mais. Isso fez lembrar um xingamento que os torcedores do Criciúma faziam para os jogadores, né? Ah, vai baixar uma mina, né? Falava pro jogador. Seu podre. Até hoje, padre. Pé de rato, vai baixar a mina, pé de rato. E aí tivesse lá. Mas hoje já mudou bastante, né? As tecnologias Já, hoje em dia já não é mais tão perigoso quanto... Sim. O ar, eu lembro que o ar era carregado, muito escuro, sempre é muito úmido lá, né? Então, um ambiente Hostil também. Hostil, assustador. Assustador. E no trajeto nós passamos assim uns 5 metros por um espaço mínimo, só cabia o trenzinho mesmo lá. Então o coração acelerava. Eu imagino o perrengue que não deve ser, cara. Então aquela experiência, falei, quando eu soube que minas da cidade começavam a ser desativadas, eu assim, olha, pode ser aproveitado, né? Lógico. Para gerar também essa experiência. Seria legal embaixo da mina ter um bar lá dentro. Perfeito. Tá ligado? Um bar dentro da mina. Os caras aí não pegar a rede, chega em casa, a mulher ligando, chega em casa, não tá... Tava na mina. Não, já entra de costa, né? Que daí se a mulher xingar, já faz de conta que tá saindo. Não, já tô saindo, na verdade, tô indo trabalhar, já cheguei meia-noite, eu vi isso. Né? Boa. Pô, imagina que legal, né? Tipo um mina wine, assim, tipo, o cara lá dentro com negócio de vinhos e tal, dentro da mina e tal. Acabasse de criar um projeto. Aí, ó. Ó, se você roubar a minha ideia, tá? E eu descobrir, pelo menos paga um vinho pra mim, não. Não, vai ter. Não, tem passe livre, né? Que pagar vinho. É verdade. Tá louco? Verdade. Me libera um ano. Por que não convidar vinícolas da região para abrir um espaço lá, né? Já pensou? Não, tem todo um charme, né? Tava um jantar. Não, já vamos pra mina. Hoje nós vamos baixar a mina. Chegar lá um lugar bonito, com bons vinhos, né? Bons aperitivos, acompanhamentos. E exclusivo. Umas pedras caindo assim, em cima do... Umas piritas dentro do prato. E é bacana quando você consegue explorar a questão da mina no cardápio, tu consegue fazer um negócio temático. Não, e na cidade que tem muito isso. Que todo mundo tem um mineiro na família. Todo mundo que é nascido e... Todo mundo tem um mineiro na família. Um tio, ou um parente, um amigo, pelo menos. Mas tem. O fulano lá não, aposentado da mina. O meu tio Vino, né? Desculpa, nada. Coisinha pra gente na saliva aqui. O tio Vino é aposentado da mina. Ele só não envelhece, mas ele é aposentado da mina. Tive aniversário do Vino, tá inteiraço. Não, tá. Ele deve ter um apelido, porque baixou a mina. mina. Tem apelido. Baixou a mina é apelidado na hora. Tem apelido. Todos eles. E não, eles são campeão. Eles não têm aquele órgão lá que bota o nome das operações no GAECO? Sim. Então, eu acho que é a mesma pessoa que bota os apelidos. Que não pode ser. É o mesmo cara. O cara é criativo demais, cara. É muito criativo, cara. Que coisa boa. Deveria ter um livro só de apelidos do pessoal da mina. Né? O apelido é a foto do cara do lado. Não, e explicando por que o álbum é... Não, é que um dia ele caiu sentado aqui. Caiu em cima do martelo, e virou o martelo. O apelido tipo assim, as Cabo coisas... de martelo. É que normalmente os apelidos são coisas nada a ver, né? Tipo assim, as e coisas o cara fica bravo, Aí ferrou, ficou bravo. Uma das histórias que me contaram foi o cunhado arrumou uma vaga pro cunhado, né? Pro cunhado, e avisou, olha, tu fica na tua, não fala nada, faz o teu trabalhinho direitinho, vai para casa, porque qualquer coisa que tu deixar um furo aí, tu vai ser com o apelido hoje já da mina. E ele fez, foi lá, baixou a mina, trabalhou. Aí virou mudinho. Foi isso? A hora de ir embora, bateu o ponto e alguém gritou lá de trás: tchau, mudinho, até amanhã. Eu não sabia a história, mas imaginei, cara, não falou nada, mas eu mudinho. Aí Dedé ficou mudinho. Até hoje. Loucura, cara, mudinho. É especial, espetacular. Eu me botaram, lembra que uma vez tinha uma novela de escravo, Chica da Silva? Lembro. Me botaram o apelido, eu estudava no Rogacionista, Chica. É? Eu era um dos únicos negão do colégio. Chica. Só que eu nunca fiquei bravo e não pegou, mas ficaram 1 ano me chamando de Chica lá. Acho que eles esperavam que eu ia ficar bravo, né? E tu nada. Não, era tranquilo. Me chamava de Chica, eu até respondia. Oi, fala. E não pegou. Hoje daria um barulho isso aí, né? Hoje em dia... não, hoje daria uma repercussão. Sim, imagina. Aí vem uma coisa que eu acho que tem que ser calibrada, né? A resiliência do ser humano, da criança, do adolescente, a passar por isso, né? E por outro lado, claro, a agressividade que isso pode ter numa ação como essa. Mas nesse caso, com certeza não era pegação no pé mesmo. Sim, né? sim. Então, hoje as pessoas são muito sensíveis a isso, né? E aí vem a reação e uma certa revolta da família, porque é bullying, etc. Mas
tirar a resiliência também da criança, ser humano em formação, isso também pode ser ruim. Mas eu acho que tem muito do... Ontem meu filho chegou em casa do colégio, tem 2 anos e pouco, falando: papai, o fulano me chamou de Pedro Nariz de Pipoca. Tá, filho, tu não gosta de pipoca? Eu gosto de pipoca, pipoca é bem bom. Então, não tem problema. Porque o teu nariz é bonito, vem cá que eu quero dar um beijo no teu nariz, pronto. Exatamente. Porque daí tu fica assim, pô, daí o menino, qualquer coisa que chamar, ele vai chegar pra mim: papai, fulano. Eu disse: não, cara, pipoca é bom. Então, pipoca é bonito. Pior se ele te chamasse de nariz de cenoura. Aí ele pegou e ficou, já mudou. Perfeito. Mas chegou triste. Aí o fulano me chamou: não, pipoca é bom, filho, deu. Daqui a pouco alguém vai ficar, o cara vai chamar e vai ficar faceiro. Tu acabou de criar um mecanismo de resiliência psicológica no teu filho. Entendeu? Do contrário, vamos lá, eu vou conversar com a professora, com a diretora, não quero mais que te chamem assim. Já perde a capacidade de reação da criança. Qualquer coisinha ele vai ficar sensível. O Jota disse que quando ele foi para as Olimpíadas lá, e o pai dele e uma pessoa falou para ele no colégio assim que falou que não tem nego nadador, já viste um nego nadador? Como é que tu vai ser campeão? Nego é futebol, é pagode e tal. E ele chegou em casa chorando e tal, tava triste. E o pai dele: pai, o fulano falou que não tem nego nadador. O pai dele falou: tá, o que tu vai fazer? Eu não sei, tu vai ser campeão, cara. A tua resposta é ser campeão. Ou tu vai o quê? Vai se vitimizar? Diz ele que foi lá e... Nossa, agora... Foi lá, arrebentou, foi campeão, voltou com a medalha. Se as pessoas paravam, ele disse assim: cara, minha resposta foi isso aí. Eu fui lá e fui campeão e pronto. E aí eu mostrei que tem. Claro. Então Isso me lembrou um jogador de futebol, o Gabigol. O Gabigol é muito reativo, né? Quanto mais provoca ele... mais ele... E tem uma coisa, quando os caras começam a xingar ele... Eu torço pro Santos, né? Então todo mundo que não torce pro Flamengo... Pro Santos? Eu torço pro Santos. Sinto muito. Não, mas o Santos pelo menos não tem inimigo. Ele fica sempre ali em 11º. A cada 10 anos é campeão, mas aí depois fica ali 10º, 9º. Não cai. Não incomoda ninguém, também não tem inimigo, não tem briga, não tem nada. Aí, e quem não torce pro Flamengo não gosta do Flamengo. E Corinthians a mesma coisa. Os times assim, né? Beleza, que tem bastante torcida. E aí, rapaz, quando eles começam a xingar ele, eu já digo assim: ai, meu Deus, não façam isso, cara. Eu já tenho certeza que ele vai fazer gol, cara. Os caras começaram a xingar ele, eu digo assim: vai sobrar. E não é um gol que ele vai driblar ninguém. Vai sobrar. A bola vai pegar em todo mundo e cair no pé dele, e ele aqui, ó, e ele vai fazer assim, e os caras vão ter que engolir. Ai, que espetacular. Então, assim, eu sou flamenguista, né? Mas eu a minha família também é tudo flamenguista. Todos eles. E a família da Carol também. Meu pai. E independente disso, o Gabriel joga bola, né? Não, ele é... um bom jogador. O passe que ele deu pro Bruno Henrique ontem. Ele é inteligente, ele é um bom jogador. Ele só perde mais gol do que faz. Ele é craque, ele só tem um problema ali no Flamengo que eu acho. Ele sai muito. Ele sai muito pra buscar aquela... Eu acho que ele é o cara ali da última linha. Sim. Acho que ele faria muito mais gols se ficasse ali na última linha, né? Como o Pedro fica, né? Como o Luxemburgo posicionou o Roger Guedes quando pegou o Corinthians. Não, tu tem que ficar perto da última linha ali, porque tu é o cara de... Mas ele é um cracaço de bola, né? E é xarope, né? Isso aí que é bom. Porque ele é um cara... Eu queria ele... Ele era do meu time, né? Como é que tu falou meus pesos no Santos? Foi nós que vendemos pra vocês, cara. Era aí, cara. Não, ele é... Mais um motivo pra dar os pesos, né? Ele é xarope. Isso aí é bom. Só é ruim pra quem joga contra, mas pra quem é do time é maravilhoso. Mas às vezes, no meio, nas táticas de futebol, o treinador diz pro centroavante: sai da área que você puxa o zagueiro junto, né? Puxa a marcação. E ele o cruzamento do Bruno Henrique foi com ele, ele saiu da área. Você está comendo o programa Timaço aqui, ao vivo. O cara vai falando futebol, vai embora, né? Demais. Tudo que é bom tem um tempo e dura um tempo também, Aníbal. Nosso tempo acabou, quero te agradecer demais, cara, por ter vindo aqui, contando um pouquinho da tua história, os teus projetos futuros. Já deu em primeira mão, né? O Aníbal vai pro União Brasil, vai ser candidato a prefeito em Criciúma 2024. Já tá trabalhando bastante aqui. Aníbal, a gente deseja muito sucesso, cara. Parabéns pela tua história, pela tua decisão de conseguir atender essa atenção primária para a população tão importante quanto é. E se tu lograr isso, eu tenho certeza que tu vai conseguir colocar os teus sonhos em prática, principalmente essa questão da saúde. Tu, como médico, conhecedor, que já tem em Criciúma há muito tempo, conseguir fazer o que precisa ser feito. Então, eu agradeço e confesso que foi uma surpresa assim, extraordinária estar aqui e ter esse tipo de interação com vocês, porque o assunto política, né, história de vida, um pouco mais
mas a gente expandiu um pouco essa conversa e foi muito bom. E sobre a candidatura, sobre o projeto político, como é a segunda vez, e o outro motivo para ter voltado assim a assumir a candidatura foi o legado que nós iniciamos na outra eleição. Perfeito. Que o Piara Boschi, né, fez, já comentei isso, classificou a nossa campanha como uma campanha muito digna. E realmente a gente procurou ser mais assim, de um nível superior para tentar mostrar um contraponto, uma referência nos processos políticos. É uma ambição, é muito ambicioso isso, mas uma hora tem que começar. Né? Se havia crítica da forma que estava fazendo, alguém tem que começar diferente. Vamos ver se a gente continua nessa tocada. E dizer que nesse tempo, desse intervalo de 4 anos, junto com o que eu vi na outra campanha, com as amizades e conhecendo personagens da cidade, hoje eu tenho muito mais certeza da condição de reunir um timaço para gerir a questão pública. Então, com pessoas comprometidas com a cidade, com muita capacidade de entregar para a cidade, que é o que nós queremos, fazer essa entrega para a cidade. E com mais ideias ainda do que o outro ano, porque o tempo passou, a gente aprimora as ideias, né? Então, tem uma ideia aí para aquecer a economia da cidade. Uma outra oportunidade que eu tive foi me perguntado, eu falei, olha, nosso PIB tem que mudar. Nós estamos patinando em termos de PIB, né? Renda média per capita também, nós temos que gerar impacto. Ou qualitativamente, agregando o valor que se produz, né, em Criciúma, ou quantitativamente. E para isso nós temos essas ideias, no cenário econômico também, temos equipe, e agora vamos batalhar, vamos apresentar isso para a sociedade e ser mais uma alternativa dentro do processo democrático, né? Se colocar como mais uma opção, até para colaborar com as discussões. Para ter uma ideia, o nosso plano de governo foi original. Nós fizemos um plano de governo reunindo pessoas gabaritadas de cada área da cidade, colocamos no papel. Quando nós fomos apresentar na SIC, na nossa apresentação como candidatura para a SIC no final fez a seguinte avaliação: olha, isso é quase o nosso diagnóstico para a cidade, bateu muito, ficou muito parecido. E então a gente fica muito feliz por entender que tem gente no processo que tem essa sensibilidade, tem essa preocupação de realmente fazer o diagnóstico da cidade e tentar criar as soluções, os remédios para os problemas da cidade. Show de bola. Esse foi o doutor médico e candidato a prefeito de Criciúma, doutor Aníbal Dário. Fechou, Pretinho? Ou pré-candidato, né? Pré-candidato. Foi candidato, é pré agora. Ou, né? Se você não conhece por Aníbal Dário, o doutor Aníbal. Doutor Aníbal. Fechou, gente? Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, diretor. Tiagão, tamo junto. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. Você acompanha, claro, todos os cortes dessa entrevista no Instagram e também no TikTok. Tá atualizadinho, hein? Já botaram hoje lá, não? Coisa tá linda. Atualizadinho. E o áudio da entrevista aqui vai estar disponível também no Spotify. Então, quem vai dar uma caminhada, vai dar uma corridinha, né? Bota o fonezinho, vai ouvindo conteúdo de qualidade, beleza? Que essa é a nossa missão aqui. Faz um recadinho, Aníbal. Se eu esquecer de novo a turma do futebol que eu jogo, rapaz. mandar um abraço para a turma do Silvano lá, que eu jogo futebol às sextas. Na outra participação, eu cheguei lá, já me cobraram, não mandou um abraço para nós. Claro, né? tá então feito fica aqui registro. um abraço para o grupo de futebol do Silvano. Beleza, pessoal da isso aí. bola. É boleiro igual nós, não tem jeito, né, gente? Valeu, beijão. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Baixe agora o Amigo Giasse e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigo Giasse. Grandes amigos merecem grandes vantagens.